Olá, seja bem-vindo ao 7º episódio do meu videolog. O tempo entre o 6º e o 7º episódio foi menor. Lembra que eu tinha prometido que eu ia tentar gravar os vídeos com uma maneira um pouquinho mais rápida, e aqui estou eu novamente com mais um episódio do videolog. O que eu vou tratar nesse videolog? Eu vou falar sobre assuntos relacionados à computação gráfica, claro, vou falar sobre o Blender um pouco, você já deve ter percebido, caso você tenha assistido os 6 primeiros episódios, que eu gosto um pouco de falar sobre, só um pouco, eu gosto um pouco de falar sobre o Blender, mas hoje eu vou expandir um pouco mais esse leque de assuntos e vou falar sobre alguns aspectos importantes ou interessantes relacionados à captura de movimento, um pouco da história da captura de movimento. Você sabe como começou a captura de movimento, pelo menos do ponto de vista de animação 3D. Vou falar sobre o lançamento do Blender 2.66, está para sair, está quase sendo lançado o Blender 2.66. Você sabe o que de novo vai ser apresentado junto com o Blender 2.66? E vou falar um pouquinho também sobre um outro projeto muito interessante que eu não conhecia particularmente. Lembra que no videolog passado, no episódio 6, eu comentei sobre um projeto chamado Naughty5? Pois é, ele não é a única produção, existem algumas outras produções também de longa-metragem de animação sendo produzidas com o Blender. E essa produção que eu vou comentar hoje, que é uma produção da Argentina, dos nossos irmãos aqui do lado da Argentina, eles também estão usando o Blender para produzir um longa-metragem em animação. E eu vou começar o videolog falando um pouco sobre algo que aconteceu na semana passada e que chocou, foi um pouco de surpresa para o mundo todo. Você vai estranhar um pouco o assunto, mas você vai ver pela imagem que eu vou mostrar que ele tem alguma relação, pelo menos um pouco, com animação. Você deve ter, caso você não mora embaixo de uma pedra, você deve ter visto na TV ou na internet em algum lugar que na semana passada caiu um meteoro na Rússia. E esse meteoro causou uma série de danos, muito estrago. E, claro, como hoje em dia é muito difícil que alguma coisa aconteça sem que alguém filme isso, tem várias fotos, filmagem de tudo quanto é ângulo. Mas existe uma foto em particular, um momento que ninguém conseguiu captar. Então você vai ver agora o que realmente aconteceu. Uma pessoa conseguiu perceber o que realmente aconteceu olhando uma foto com bastante atenção e dando um zoom num espaço minúsculo da foto. Olha só o que aconteceu. Pois é, agora então você já sabe o que aconteceu. Claro, é por isso que eu disse que você ia perceber, você ia estranhar a princípio o assunto, não é algo que eu trato aqui com frequência no videolog, mas tem alguma relação com a animação. Então vamos prosseguir. Se você é fã do Dragon Ball Z, você deve ter entendido o que aconteceu aí na foto. Se você não é, pelo amor de Deus, assista. Assista o Dragon Ball Kai, porque o Z é muito enrolado, muito moroso. Em 100 episódios do Dragon Ball Kai, você vai conseguir entender o que está acontecendo nessa foto. Será que eu preciso explicar? E já passando para o próximo assunto, vamos falar, ou você vai conhecer agora, um projeto muito interessante de animação que está sendo produzido na Argentina. É um longa-metragem, eu infelizmente não tenho certeza, pelo menos eu não consegui encontrar essa informação do tempo total desse projeto. É um projeto que se chama Cronopios and Famas. É uma história, ou melhor, é um projeto que se baseia nas histórias de um escritor argentino chamado Júlio Cortázar. E você está vendo algumas imagens aí na tela sobre esse projeto. Ele tem um trailer já e você pode perceber algumas coisas relacionadas a esse projeto em particular. Primeiro, não é uma animação 3D como você está acostumado a ver nos cinemas. Uma animação em 3D, por exemplo, naqueles moldes da Pixar, da DreamWorks, daqueles grandes estúdios de animação. É uma animação que tem vários elementos estilizados e mistura muito bem, pelo que você pode perceber aí no trailer, ela mistura muito bem elementos de animação 2D com elementos de animação 3D. Então são usadas técnicas de motion graphics para fazer essa animação e o resultado é muito interessante. Claro, você tem que observar isso dentro do contexto das histórias do autor e
Provavelmente eu particularmente não conheço as histórias, mas pela qualidade, pela dinâmica da animação, eu já posso dizer que é um trabalho muito bem feito. E interessante também é que todo o projeto, toda a animação está sendo realizada apenas com software livre, software gratuito. Então está sendo usado Blender, está sendo usado GIMP, só está sendo usado material, só está sendo usado software gratuito para a produção dessa animação. Então é uma animação muito interessante. Eu conheci depois que eles apareceram na Blender Nation e a previsão é que o projeto seja concluído em abril. E caso você queira mais informações sobre como é que esse projeto está sendo desenvolvido, tem uma mensagem, tem uma página lá no fórum Blender Artists, onde o autor, uma pessoa da equipe, publicou a lista de pessoas, a quantidade de pessoas que está participando do projeto e os cargos, quais são as funções de cada uma dessas pessoas. E é uma equipe razoavelmente grande, tem mais ou menos umas 10 pessoas, se não me engano tem até mais de 10 pessoas, e você consegue perceber como é difícil e trabalhoso criar um projeto como esse. Se você pretende fazer qualquer coisa parecida com o Blender, eu recomendo muito que você dê uma olhada na descrição do projeto, do que eles estão fazendo e principalmente acompanhe o alambrito.com. Quando esse projeto for lançado, eu vou colocar lá no blog um link para que você possa ver mais informações sobre o projeto e principalmente porque a equipe, ou pelo menos essa pessoa da equipe que colocou essas informações lá no fórum Blender Artists, ele disse que a equipe vai tentar, de alguma maneira, disponibilizar algum material do longa-metragem em Creative Commons, para que outras pessoas possam aprender e utilizar as mesmas técnicas que foram usadas para a animação, tanto em 3D como 2D, o Motion Graphics, para que ela possa reproduzir isso e aprender a criar outros projetos também, usando o mesmo procedimento que eles usaram lá para criar esse longa-metragem de animação usando o Blender. Então é um projeto muito interessante. O link, caso você queira, a partir aqui do vídeo, conhecer essas informações, aqui na descrição, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou colocar aqui na lista de links comentados esse link para esse post lá no Blender Artists, ou se você estiver assistindo pelo meu blog, pelo alambrito.com, também aqui no artigo onde eu comento sobre esse videolog, eu vou colocar o link da referência para que você possa visitar e conhecer mais sobre o projeto. E aproveitando que nós estamos falando sobre Blender, vamos falar sobre a eminente, sobre o quase lançamento do Blender 2.66. O Blender 2.66 hoje está em Release Candidate, ou seja, ele está em fase de testes finais para ter uma versão estável. E muito provavelmente daqui 2 semanas, quem sabe até quando você estiver assistindo esse videolog, o Blender 2.66 já tenha sido lançado. E você pode estar se perguntando, poxa, mas o que tem de novo? Você sabe o que tem de novo no Blender 2.66? A cada versão vão sendo acrescentadas e adicionadas novas ferramentas, novas opções de modelagem, animação, efeitos. E com o Blender 2.66 não poderia ser diferente. Eu vou falar de algumas delas, porque algumas delas, inclusive, eu já gravei tutoriais explicando como é que funcionam algumas dessas novas funções, e outras eu ainda não gravei, mas você vai começar a encontrar muita coisa em fóruns e novos projetos que pessoas vão desenvolver com o Blender e vão usar essas ferramentas. A mais notória dessas opções, ou pelo menos a mais útil, a que está gerando maior burburinho ou agito na comunidade de artistas que usam o Blender, é o suporte à criação de cabelos e pelos pelo Blender Cycles. Então agora o Blender Cycles tem suporte a renderizar cabelos e pelos. Então você pode criar grama, você pode criar personagens que têm cabelo. Agora você não precisa mais fazer aquele personagem careca, ou então colocar um chapéu nele para esconder o cabelo. O Blender já fazia cabelo antes, você já conseguia fazer com partículas algumas composições com cabelo. Mas do ponto de vista de iluminação e resultado final, era um pouco chato e trabalhoso conseguir bons resultados com as partículas do Blender e o Blender Internal, o render interno do Blender, para que você conseguisse um bom resultado de cabelo. Tanto é que esse é um dos motivos que você não encontra, por exemplo, uma quantidade tão grande assim de personagens ou então de elementos
como vegetação, que usem esse recurso. Mas usando o Blender Cycles é surpreendentemente simples. Por quê? Porque os Cycles, mesmo que você use todos os ajustes padrão, ele já deixa a cena muito bem preparada para renderização e iluminação. Então fica muito fácil que você consiga configurar todo o processo como um todo. E você já vai encontrar diversos tutoriais e guias na internet. Eu provavelmente vou nas próximas semanas gravar um também, ensinando passo a passo como é que você consegue fazer isso. Mas caso você queira se adiantar, você já vai encontrar, por exemplo, do próprio Andrew Price, ele gravou o Blender Guru. Ele gravou um tutorial explicando como é que funciona. O Blender Cookie também gravou já um tutorial explicando como é que você consegue cortes diferentes de cabelo, estilos de cabelo. Então fica muito... É tudo muito simples quando você aprende o básico, quando você aprende o procedimento básico para criar esse tipo de efeito. Outro recurso do Blender 2.66, muito interessante, é que finalmente nós vamos ter a integração com a Engine Bullet de física, sem precisar recorrer à Game Engine do Blender. Você deve estar achando que eu falei grego, né? O que é isso? Por que nós precisamos tanto dessa Engine Bullet? A Engine Bullet, pelo menos dentro do Blender, o que ele faz? Ele consegue acionar, ele permite que você use simulações de Rigid Body dentro de animações 3D no Blender. Ainda continuo falando grego, né? O que é uma animação de Rigid Body? Quando você cria uma animação de Rigid Body, os objetos na sua cena, eles vão assumir propriedades físicas. Por exemplo, eles vão ser suscetíveis à colisão, eles vão ser suscetíveis à gravidade. Então é mais ou menos como que você criasse uma cena, atribuísse massa, atribuísse aspectos físicos aos objetos e simplesmente ao pressionar play, o software vai fazer todos os cálculos e verificar, por exemplo, quais deles são mais pesados que os outros, eles vão cair, colidir e vão se comportar como no mundo real. Veja só que beleza, você não vai precisar colocar nenhum keyframe. Isso já era possível de ser feito com o Blender, mas nós precisávamos usar a Game Engine para usar simulações de Rigid Body. Agora isso não será mais necessário. Por quê? Porque a Engine Bullet ela vai estar integrada dentro do Blender 2.66. E caso você queira já aprender como é que isso funciona, eu já gravei um tutorial mostrando como é que funciona essa integração. Por quê? Porque como o Blender é um software aberto, não tem essa coisa de você manter em segredo os recursos, essa integração com a Engine Bullet já estava disponível há muito tempo, só que em estágio beta, bem experimental. E eu peguei uma dessas versões experimentais do Blender e gravei um tutorial mostrando como é que seria no futuro quando esse recurso estivesse integrado ao Blender. Bem, ele está para ser integrado, já está aí nas suas versões, já está nos seus finalmente, e você pode aprender de imediato já, consultando esse meu tutorial, você pode aprender já de imediato como é que funciona a integração da Engine Bullet para usar Rigid Body Dynamics dentro das suas animações do Blender, sem precisar recorrer à Game Engine, o que é muito bom. Claro que esses não são os únicos recursos, tem muito mais coisa que foi adicionada ao Blender. Se eu fosse falar sobre todas as novas ferramentas, todos os recursos novos, nós iríamos ficar aqui uma hora, nós teríamos uma hora de vídeo e provavelmente eu não ia conseguir falar sobre tudo também. Então, quando o Blender 2.66 for lançado, quando a sua versão final for lançada, eu prometo que eu faça um videolog especial, mostrando todos os recursos, mostrando imagens, exemplos e explicando da melhor maneira possível, ou da maneira mais simples possível, para que você consiga entender, para que todos consigam entender quais são esses novos recursos e o que é que você precisa fazer para usar cada um deles. E claro, você pode acompanhar lá o alanbrito.com, que eu sempre vou escrever artigos falando sobre essas novas ferramentas e claro, se você ainda não é assinante, você pode assinar aqui o meu canal do YouTube, porque além dos videologs, eu estou periodicamente publicando tutoriais também, e esses tutoriais geralmente falam ou de ferramentas que são muito úteis, ou então novas ferramentas do Blender. E agora, para encerrar o videolog, vamos falar um pouco sobre captura de movimento. Você já deve ter visto vários making-offs ou então exemplos de produções, grandes produções, que utilizam a técnica da captura do movimento para acelerar o processo de animação. Essa é uma técnica muito interessante quando você tem recursos financeiros e você tem um prazo muito curto de tempo para executar uma grande quantidade de animações, de interações entre personagens, cenários,
Isso é muito usado no mercado de jogos, você já deve ter visto várias vezes. Existem diversos aspectos, diversas técnicas diferentes para fazer captura de movimento. Mas você sabe qual foi o primeiro projeto que efetivamente usou captura de movimento em animação 3D? Pelo menos do que se tem conhecimento, do que se tem documentado, o primeiro projeto que realmente utilizou captura de movimento para animação 3D foi um projeto chamado Brilliance, que foi um comercial de TV que foi exibido em 1985 no intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos. E ele foi encomendado pela Associação de Comida Enlatada dos Estados Unidos. Eu sei que é esquisito, é estranho, você não vê por aí muito comercial sobre uma associação, um sindicato, não sei, de comida enlatada. É estranho, mas foi essa associação que encomendou esse comercial. E tirando, claro, deixando de lado todo o propósito desse comercial, esse projeto ele foi um projeto pioneiro porque ele utilizou um princípio de captura de movimento ótica em que as pessoas que produziram tiveram que enfrentar diversos problemas técnicos e conseguiram fazer algo até razoável. Dá uma olhada como é que foi, como ficou o resultado desse comercial. Ele está hoje disponível no YouTube. Eu vou passar alguns trechos para não passar ele inteiro, se bem que ele é bem curto, vamos passar ele inteiro? Eu vou passar ele inteiro para você dar uma olhada como é esse comercial. Even in the year 3000, the question will be, what's for dinner? The answer will be in a package that saves energy, nutrients, and trouble. A package that can last the 3-year journey to Jupiter and back and back. Even in the year 3000, we see the brilliance of food in cans. Você pode perceber que o comercial, do ponto de vista técnico e estético de hoje em dia, ele é horrível. Mas ele é horrível por quê? Porque naquela época, 1985, os computadores não tinham lá todo esse poder computacional que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia do que se tem documentado sobre a execução desse projeto, sabe quantos computadores eles tiveram que usar em rede para conseguir renderizar essa animaçãozinha que você acabou de ver aí agora? Aproximadamente 750 computadores da época. Hoje em dia, com o computador que você tem aí na sua frente, provavelmente esse computador, se você está assistindo esse vídeo em um computador, esse computador em que você está assistindo tem mais poder computacional do que esses 750 computadores que foram usados naquela época para gravar esse comercial. Então, isso já faz o quê? Quase 20 anos, 18 anos aí nós estamos... 18 anos, 18 anos que nós estamos já desde 1985, e você pode ver como a informática, ou pelo menos como os recursos disponíveis para computação gráfica, como a qualidade, como aonde nós podemos chegar em termos de realismo, deu um salto monstruoso, gigantesco nesses 18 anos. Eu fico imaginando daqui 18 anos, a partir de hoje, aonde é que nós vamos chegar com isso. Você está vendo algumas imagens do making of desse comercial, e um aspecto interessante, você pode perceber aí pelos trechos em que estão aparecendo as pessoas editando, fazendo os ajustes no modelo 3D, é que os softwares naquela época, muitos deles, dos softwares 3D, eles não tinham essa interface gráfica bonitinha que você tem hoje, em que você vai lá com o mouse fazendo edições, fazendo ajustes. Muitos dos softwares 3D trabalhavam com base em coordenadas, em valores matemáticos. Então as pessoas tinham que ficar digitando coordenadas, elas tinham que ficar adicionando informações para conseguir criar movimento. Então não era simplesmente você pegar uma timeline, uma linha do tempo, colocar o cursor da animação em um ponto, inserir um keyframe e fazer uma transformação. Não. Você tinha que especificar de maneira numérica qual era o keyframe, aonde era o frame que você queria criar um keyframe, e a partir desse keyframe você iria adicionar informações de rotação usando ângulos. Você ia fazer uma transformação numérica para qual coordenada você quer ir, ou seja, era uma coisa muitíssimo mais trabalhosa do que temos hoje. Hoje em dia é tudo muito fácil, você simplesmente clica com seu mouse, arrasta, coloca lá na posição e realiza a animação. Naquela época, o que eles fizeram foi
Não foi um primor do ponto de vista técnico se nós analisarmos com a nossa ótica de hoje em dia, mas para a época foi uma revolução, foi algo muito interessante. Então agora você já sabe quem é que começou, qual foi o primeiro projeto comercial que deu pontapé aí no uso de captura de movimento em animação 3D. Foi esse projeto chamado Brilliance. Mas antes, em animação 2D, já era usada a captura de movimento? Claro que sim. Rotoscopia, que é uma técnica em que as pessoas decalcam a forma de atores em filme ou em fotos, também é considerada captura de movimento. Então, por exemplo, se você for levar isso ao pé da letra, você pode considerar, por exemplo, que diversas produções anteriores usaram captura de movimento. Por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, usou captura de movimento. Então, em animação 3D, o primeiro projeto comercial que entrou aí no mainstream, que foi um grande projeto, foi esse Brilliance, que deu o pontapé inicial, que marcou esse início dos grandes projetos ou das grandes produções que utilizam captura de movimento. E caso você queira aprender a usar recursos de captura de movimento em animação 3D, é sempre importante lembrar, lá no eadalambrito.com tem um curso específico sobre animação com captura de movimento usando Blender. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá no eadalambrito.com, no curso, você vai aprender nesse curso a utilizar dados de captura de movimento de arquivos BVH em personagens criados no Blender. Então você vai conseguir, por exemplo, usar uma biblioteca com diversos arquivos de captura de movimento gratuitos e aproveitar esse material nas suas animações em 3D. Tem diversos exercícios, diversos exemplos. Você vai aprender a fazer retargeting, você vai aprender a fazer ajustes, você vai aprender a filtrar e preparar esses arquivos BVH para uso em animações dentro do Blender. Então eu recomendo, dê uma olhadinha lá no eadalambrito.com, que caso você tenha interesse em aprender a trabalhar com captura de movimento para animação, é algo muito interessante, é um recurso que você deve considerar para dar o pontapé inicial nessa área, para trabalhar com captura de movimento em animação. Então eu vou encerrar aqui o videolog, espero que você tenha gostado dos assuntos que eu abordei hoje. Eu vou tentar voltar na semana que vem com mais novidades, provavelmente já falando sobre o Blender 2.66, a versão final, e, se possível, já mostrando também alguns desses recursos que apareceram, ou os novos recursos dos outros recursos do Blender 2.66 que eu não comentei nesse videolog. Então eu espero que você tenha gostado e não esqueça, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, avalie, comente aqui embaixo no YouTube. Isso ajuda a divulgar o vídeo para que mais pessoas possam ter o conhecimento, saber desses recursos e dessas informações interessantes sobre computação gráfica. E caso você não seja assinante ainda do canal, assine o canal aqui nesse linkzinho, você está vendo aqui nessa caixinha, é só clicar e você vai assinar. Então, até a próxima!